Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez a gente está aqui, né, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Jesus os abençoe. Por favor, se inscreva no canal, dá um likezinho se gostar do vídeo, coloca um comentário, vou ficar muito grata, tá? Se vocês fizerem isso, porque aí o vídeo vai crescer, outras pessoas vão estar ouvindo a palavra do Senhor. E o nosso objetivo é justamente o quê? Falar da palavra do Senhor, né? Que a palavra do Senhor chegue ao maior número possível de pessoas e a gente fica muito feliz por isso. Eu agradeço a todos aqueles que se inscreveram no canal, que acompanham os vídeos que eu tenho postado, né? Eu colocava uma frequência um pouquinho, assim, uma vez na semana, mas agora estou dando um pouquinho mais de espaço, porque já tem bastante vídeos, né, no canal, então vocês podem estar assistindo outras mensagens, né? São vários, ele tem mais de 50 vídeos, e eu glorifico o nome do Senhor, que eu tinha esse objetivo, né, de pelo menos eu botar 50 vídeos ali, 50 mensagens, e Jesus fez isso, e eu agradeço o Senhor. E aí, cada oportunidade que eu tenho de estar gravando aqui, eu vou estar gravando e colocando uma mensagem, aquilo que Jesus coloca no meu coração. Às vezes eu estou na madrugada e o Senhor me dá uma mensagem, eu orando na madrugada, assim, aí vem uma mensagem. Aí eu já pego e anoto, e aí eu vou compartilhar com os irmãos. E eu, às vezes eu tô na igreja também. Às vezes acontece isso. Eu tô na igreja, o irmão tá pregando uma coisa, o Senhor já tá falando comigo outra coisa. E aí eu vou, anoto também. Eu sempre gosto de anotar, né? E aí, assim, eu divido com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que é bênção de Deus, porque a palavra do Senhor, ela faz a gente aprender muito, né? Eu aprendo muito com a Bíblia. Cada vez que eu ouço uma mensagem, às vezes de textos que a gente já escutou, né? Que a gente está na igreja desde criança. E aí a gente sempre aprende algo novo, né? Sempre pode ser o irmão mais simples que for, irmão. Pode ser a pessoa mais simples, assim, né? Ou o mais letrado. É do menor até o maior. Não tem porque para Deus não existe isso. Não existe pequeno nem grande, porque para Deus todo mundo é igual. Mas não importa quem está ali ministrando a palavra. Sempre a gente aprende algo novo, né? A palavra de Deus realmente ela se renova a cada dia. Glória a Deus, né? A palavra de Deus ela não envelhece, né? Ela acompanha a humanidade. É um texto, os textos são maravilhosos e são lições para as nossas vidas. Glória ao nome do Senhor. A nossa mensagem de hoje, irmãos, se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 14. Mas antes da gente começar aqui a ler a palavra, vamos fazer uma breve oração. Amado Deus, ó Deus, como eu te amo, Senhor, como eu te agradeço, Senhor, por poder estar aqui falando a tua palavra. Ó Deus, tu sabes como é difícil às vezes, Senhor, a gente parar para fazer algo para o teu reino. Mas a gente tem que perseverar. Nós precisamos persistir, sermos perseverantes, ó Pai. Porque se perseverarmos, nós alcançaremos a bênção do Senhor. Ó Deus, fica conosco. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada vida que ouvir essa ministração. Me ajuda, Jesus, a falar aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo. Ensina-nos a cada dia a tua palavra, que possamos aprender mais e mais de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis, ó Pai, e a termos a plena confiança de que o Senhor é aquele que abre o mar, o Senhor prepara tudo para nós, e o Senhor não deixa que nenhum bem, nenhuma bondade, nenhuma misericórdia deixe de nos alcançar, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é um Deus de bondade, de misericórdia, de justiça. Faz justiça nas nossas vidas e nos abençoa para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu oro a ti, desde já eu te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Te agradeço, Pai, porque tu és bom, tu és maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a ti. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Êxodo capítulo 14, vamos ler só o versículo 13, do versículo 13 até o versículo 16. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Disse então o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que coisa linda, né? Que palavra linda, né? Ah, meu Deus, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. E a gente entender que a gente tem um Deus, irmãos, que supre as nossas necessidades.
que é tão bom assim para nós, irmãos, que é tão bom para o povo dele, mesmo muitas vezes a gente murmurando, o Senhor dá de moesta, né? Não, olha, fala para o povo ali se aquietar, se calar e marchar. O Senhor está conosco, irmãos. O Senhor, Ele está conosco. O Senhor é maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, através dessa mensagem, que qualquer um que te feriu, o Senhor vai afastar de você. Glória a Deus. Assim como o Senhor fez com o povo hebreu, que estava lá no Egito, que estava sendo ferido, afrontado, escravizado, menosprezado por aqueles egípcios. O Senhor falou para eles: só não fica com medo não. Eles estão vindo, né, com carruagens, com cavaleiros, eles estão vindo com tudo. Mas eu vou dizer para vocês que eu tô com vocês. Eu tô com vocês. E esses egípcios que vocês estão vendo aí hoje, vocês nunca mais os vereis de novo. Irmãos, é assim que Deus faz com os nossos adversários. Muitas vezes, irmãos, pessoas nos afrontam. Muitas vezes somos afligidos por maldades, por injustiças, né, por pessoas que nos oprimem. Mas o nosso Deus é aquele Deus que nos diz, assim como ele disse lá para o povo hebreu: não se preocupe, esse povo, esses seus inimigos que vocês estão vendo agora, que vocês viram, vocês não vão ver nunca mais. E eu creio nesse Deus. O Senhor, irmãos, é aquele que vai abrir o mar para vocês. Mas tem uma coisa importante, né? Quando a gente lê aqui o versículo 15, ele diz uma coisa importante: dize aos filhos de Israel que marchem. Eles marcharam, irmãos, antes do mar se abrir. Então, nós precisamos muitas vezes ir adiante e seguir em frente. Olhar não para a adversidade, não olhar para trás, não olhar para quem está nos oprimindo, para quem nos maltratou. Deixa o passado para lá, deixa os egípcios para trás, porque eles você não vai ver nunca mais. Assim diz o Senhor. O Senhor disse assim para aquele povo, e o Senhor fala assim conosco também, porque a palavra de Deus, ela se renova, irmãos. E a palavra de Deus, ela fala conosco, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. Então, pode ter certeza de uma coisa, que quem te afrontou, que quem fez o mal contra você, que quem praticou a iniquidade, que quem fez injustiça contigo, essas pessoas você não vai ver mais, porque o Senhor vai te dar o livramento. Mas o Senhor está querendo dizer para você, sabe o quê? Para você marchar, segue adiante, seja perseverante. Tem outras mensagens que eu falo sobre isso, da persistência. Até na oração nós temos que perseverar. E nós temos que perseverar também nas promessas de Deus. Porque quando Deus nos promete, irmãos, a promessa de Deus, ela se cumpre. Promessa de homem falha, mas promessa de Deus não. A promessa do Senhor, ela é infalível, mediante o nosso comprometimento com o Senhor. Então, se você se compromete com Deus e você segue em frente, e você marcha, e você obedece a palavra do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai abrir o mar para a sua vida. O Senhor vai abrir o mar vermelho. No versículo 13, ele diz assim, ó: estais quietos. O povo já estava murmurando, eles já estavam reclamando: ô Moisés, peraí, você nos trouxe aqui pra gente morrer aqui nesse deserto? A gente vai morrer agora, estamos encurralados, o mar vermelho está na nossa frente. Atrás de nós vem o faraó com o seu exército. À nossa direita, à nossa esquerda, a gente tem o quê? O deserto. Para onde nós iremos? Para onde nós vamos? Muitas vezes nós nos encontramos numa situação assim, irmãos. Olhamos na nossa direita, olhamos na nossa esquerda, olhamos para trás e olhamos para frente e nós não vemos a saída. Mas eu vou dizer para você que às vezes a saída é aquilo que parece ser mais improvável, porque o mais improvável ali, irmãos, era o mar, né? Era o mais improvável. Como que o povo ia passar? Milhares de pessoas, como é que elas iam atravessar? Para onde elas iam correr? Não tinha ponte, não tinha balsa, não tinha recurso. Irmãos, quando nós nos encontramos numa situação de total adversidade, é o momento em que Deus age em nosso favor. E é o momento da gente esperar pelo sobrenatural. Porque é aí que o sobrenatural vai agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu creio totalmente no sobrenatural de Deus. Eu creio, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque eu acredito no sobrenatural. E eu acredito que a gente tem que obedecer a palavra do Senhor e pregar o evangelho e falar de Jesus. Não importa se eu sou menos inteligente do que o doutor fulano, se eu não tenho doutorado, se eu não sou
sou PhD, não importa, porque todos nós temos que falar do amor de Jesus. Pequenos, grandes, instruídos ou não instruídos, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a Jesus. Um dia eu tive um encontro com esse Jesus, e é esse Jesus que nos capacita a falar do amor dele, a falar da palavra dele. E a palavra do Senhor, ela é fiel, irmãos. E nesse contexto aqui nós podemos trazer isso para a nossa vida, porque tudo que a gente lê na palavra, a gente tem que trazer para a nossa vida, irmãos. E é assim na nossa vida. O mar pode ser grande na sua frente, a adversidade é grande, as injustiças são grandes, a perseguição, a angústia, o deserto, tudo contrário. Deserto tem serpente, tem víbora, tem escorpião, tem animais peçonhentos. Deserto é calor exagerado durante o dia, é frio durante a noite. Deserto é lugar de dificuldade. Mar é lugar de revolta, de mar bravio, de ondas, de adversidade, de perigo, das profundezas, de tantas coisas difíceis. O mar também representa isso, irmãos, as dificuldades. E às vezes são dificuldades profundas. E irmãos, e às vezes o nosso adversário está às nossas costas, rugindo como leão, querendo nos tragar. Eles estão às vezes marchando contra nós, os nossos adversários. Mas irmãos, nós temos o Deus, lá do Salmo 91, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo também fala, a palavra do Senhor fala, que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. Tantas vezes o salmista fala sobre isso, né? Em tantos salmos, que o Senhor é aquele que nos guarda de dia e de noite, e o Senhor é a nossa sombra à nossa direita, é um Deus que nos guarda de 10.000 à nossa direita, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Fala que vai guardar você do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que anda na escuridão. É esse o nosso Deus, é o Deus que nos guarda, que nos protege, e é um Deus para o qual nós devemos nos alegrar. É um Deus que nós devemos celebrar, né? Salmo 100, celebrar e com júbilo ao Senhor. Então se alegra em Deus, irmãos, porque o Deus que nós servimos é o Deus de livramento. Glória ao nome do Senhor. E aí, mediante aquele povo, murmurando, porque às vezes nós murmuramos, nós reclamamos da adversidade. Nós dizemos que está difícil, que não conseguimos suportar. Alguns pensam até em olhar para trás, mas o Senhor fala assim, estai quietos. Fica quieto, não fala nada, porque esses egípcios que hoje vocês viram, esses seus adversários, essas suas lutas, essas suas batalhas, elas um dia, irmãos, elas vão chegar ao fim e você não vai nem se lembrar delas, você não vai ver nunca mais aquilo que te trouxe sofrimento, que te trouxe tristeza e inquietação. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, o povo já tinha evidenciado a presença de Deus. E quantas vezes nós, irmãos, evidenciamos a presença do Senhor? A Bíblia fala que tinha ali o quê? Em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, fala que tinha uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Então, eles tinham proteção do calor excessivo durante o dia, naquele deserto, e tinha fogo para aquecer à noite, para livrar dos animais peçonhentos, de tudo aquilo que o deserto podia causar. Mas mesmo eles vendo que a presença de Deus estava com eles, eles ficaram com medo. Eles temeram. Irmãos, o medo é um adversário que nós temos. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós precisamos, irmãos, sermos aperfeiçoados em amor. Porque se formos aperfeiçoados em amor, nós não teremos medo. Aquele povo precisava ainda aprender mais de Deus. E eles temeram, mesmo vendo a presença de Deus. E assim acontece conosco também. Nós vemos às vezes Deus se manifestar e fazer tantas coisas, aí quando vem uma luta, vem uma outra batalha, porque a batalha do cristão, irmãos, ela não acaba. As nossas lutas, elas vão continuar. Você vence um obstáculo aqui, supera um obstáculo, uma barreira e passa por outro. Sabe aquela corrida de cavalo de obstáculo, que o cavalo junto com o cavaleiro, ele tem que passar por vários obstáculos, e quanto mais ele passa os obstáculos e ultrapassa, ele chega lá no final para ganhar o grande prêmio. Assim é na vida do crente. Vai ter vários obstáculos, uns mais altos, uns menores, uns mais difíceis, uns mais que dão uma apreensão,
né? E assim é na nossa vida, mas a gente precisa perseverar e saber que o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Aquele Deus que dava uma nuvem durante o dia para o povo e uma coluna de fogo durante a noite para o povo, Ele é o mesmo que opera nas nossas vidas. Então Ele tem o livramento, Ele tem o escape para nós. Irmãos, nós não podemos ficar com medo, porque nós temos que lembrar. Por isso que a Bíblia faz, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos lembrar de todos os benefícios do Senhor, de todas as bondades do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos lembrar do que Ele fez e vamos ter força para a gente continuar. Não, mas o Senhor já me fez aquele livramento, o Senhor já me deu essa bênção, a vitória é minha em nome de Jesus, eu vou perseverar, eu não vou deixar que o medo venha me fazer perder o meu foco em Cristo. Nós precisamos perseverar, sermos perseverantes, porque o Senhor, irmãos, Ele é aquele que peleja por nós, Ele nos dá livramento, glória ao nome do Senhor. Quando andamos, irmãos, em fé, em obediência, a palavra Ele luta por nós, então a gente não precisa ficar com medo. O Salmo 35, 1 diz assim, ó: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Em Êxodo 15, 3 diz assim: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Irmãos, nós temos um Deus que é varão de guerra. O nosso Deus é Deus de batalha. E Ele é um Deus que diz o quê? Que Ele pleiteia as nossas lutas. Ele luta a tua luta. Então, olha só, Ele é o varão de guerra, e Ele pleiteia, Ele luta as suas lutas. Olha que coisa tremenda, irmãos, glória ao nome do Senhor. Ó, Ele pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. O Senhor, Ele se levanta em sua ajuda, tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, e diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Então olha o que Deus fala para você. Se você está numa situação de dificuldade, de perigo, de luta, de perseguição, não importa onde seja, no trabalho, na igreja, não importa onde seja, o que você estiver passando de dificuldade, de batalha, o Senhor lhe diz o quê? Que Ele é o varão de guerra, Ele é aquele que pleiteia as tuas lutas, as tuas batalhas, Ele obstrui o caminho daqueles que te perseguem. Irmãos, eu tenho uma mensagem que eu falo, né, dos poços que foram entulhados lá pelos pastores de Gerar. Eles entulharam os poços. E aí, o que Isaac vai fazer? Ele não vai fazer nada. Ele vai confiar em Deus. E o Senhor vai falar com ele: Senhor, eu estou com você. Eu estou com você. E aqueles homens desistiram de obstruir novamente os poços de Isaac e desistiram de contender contra ele. Por quê? Porque Isaac perseverou. Eles entulharam, ele foi lá e desentulhou. Vou lá desentulhar novamente. Ele perseverou até que aqueles homens desistiram. Resiste ao diabo, ele fugirá de você. Ele fugirá de nós, em nome de Jesus. Então, o Senhor, Ele é a tua salvação. Salmo 35, ali o versículo 1, 2 e 3, irmãos, meus irmãos. Olha que coisa linda. Ele luta para você, Ele tira a lança. Ele pega em armas para pelejar a sua batalha, meu irmão. Então, não precisa você se preocupar com nada. Descansa, se aquieta, como diz a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, que lá em Êxodo 14, 16... o que vai acontecer? Eles vão passar no Mar Vermelho de que maneira? Em seco. Olha ali, irmãos, o versículo 16 diz assim, ó: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, o versículo 16 ali de Êxodo, capítulo 14. Deus, Ele quer que você passe pela batalha, irmãos, sem você se molhar. Sabe o que significa isso? Ele vai batalhar por você e não vai ter nem respingo em você, irmãos. Não vai nem te respingar. Você vai passar em seco. Ou seja, você vai ser pleno. É isso que Deus faz. O terceiro poço de Isaac, irmãos, era o poço do alargamento, da amplitude. Deus vai ampliar os seus caminhos. Ele quer abrir o mar para você. Ele quer abrir o mar. E abrir o mar, irmãos, lá na frente, quando você atravessar esse mar que é em seco, sem respingo, o Senhor tem a terra prometida. Mas a gente precisa perseverar. Sabe para quê, irmãos? Para a gente não ficar 40 anos no deserto, como aconteceu com o povo, por causa da murmuração. Vamos, irmãos, confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. O Salmo 106, o versículo 7 e 8 diz assim, ó: nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes o provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou
por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Olha a bondade de Deus, irmãos. Aquele povo já tinha visto todas as maravilhas do Senhor, tantos milagres, as pragas do Egito, o livramento dos primogênitos e a morte dos primogênitos dos egípcios, que morreram até os animais. Irmãos, o povo já tinha visto tudo aquilo. E quando chegou lá, diante de um obstáculo, eles murmuram. Mas o Senhor fala com o quê? Por amor do nome dele, pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, porque nós somos infiéis, mas o Senhor, ele permanece fiel. E aí o que o Senhor faz? Ele vai mostrar o poder dele. Se cala. Olha o livramento aí que eu vou dar. Moisés, estende a vara. Estende a vara. Estende, porque o povo vai passar em seco. E só diz pro povo, marcha. Marcha. Marcha, vai marchando. Ó, a vara estendida. E o mar se abrindo. E você vai passar em seco, sem respingo. Marchar, irmão, significa o quê? Que o povo teve que obedecer à voz do Senhor. Obedecer, eles obedeceram. Então, mesmo eles tendo sido ali, murmuraram, foram infiéis, né, reclamaram, mas na hora que o Senhor falou para eles marcharem, eles obedeceram à palavra do Senhor, à voz do Senhor. Eles obedeceram e eles foram adiante, e por isso eles passaram com o pé em seco. Então, vamos obedecer à palavra do Senhor, vamos nos manter fiéis, irmãos. A gente, muitas vezes a gente até provoca o Senhor com a nossa infidelidade, com a nossa iniquidade, com o nosso pecado, com a nossa lamentação, o nosso murmúrio, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ensine a sermos fiéis a Ele e a sermos perseverantes em meio à tribulação e a sermos corajosos, a não termos medo dos obstáculos na nossa frente, mas que nós possamos marchar, seguir adiante, porque quem abre o mar vermelho é Deus. Nós precisamos marchar, nos colocar na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, indo adiante, mesmo com os obstáculos, com as lutas, com as adversidades, mesmo que a nossa direita, a nossa esquerda, na nossa retaguarda, na nossa frente, não importa as situações que estejam ao nosso redor, mas nós nos mantermos ali, obedientes à voz do Senhor, à palavra dele. E quando ele nos disser marchar, nós vamos marchar em nome de Jesus. Quando o Senhor falar para perseverar, nós vamos perseverar e seguir adiante no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então não podemos, irmãos, esquecer das grandezas de Deus, das bondades deles, das misericórdias do Senhor, porque a misericórdia deles é a causa de nós não sermos consumidos. Se estamos vivos, irmãos, se estamos aqui, é por causa da misericórdia do Senhor, por amor do nome dele, é por amor, por ele, o amor que ele tem pelo próprio nome e pelo seu poder. Por isso que, irmãos, mediante as nossas fraquezas, as nossas debilidades, o Senhor, ele se mantém fiel. Glória ao nome do Senhor. Em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25, diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, irmãos, lembrar dos feitos do Senhor e dar graças. Por isso que na nossa oração, uma das coisas que a gente tem um vídeo que eu falo sobre oração, falo da oração do Pai Nosso, uma das coisas que nós temos que fazer, irmãos, é agradecer. As nossas orações, elas têm que ser conhecidas diante de Deus com ações de graças. Então, a gente agradece. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente está louvando o Senhor. Né? E no final a gente glorifica o nome do Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós magnificamos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor. Então a oração, as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus com ações de graças. E as ações de graças é o quê? É você justamente agradecer ao Senhor pelos feitos do Senhor e até por aquilo que Ele vai fazer, porque nós sabemos que se nós somos fiéis, Ele vai ser muito mais fiel, porque mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Imagina quando nós somos fiéis, irmãos. Imagina, né? Glória ao nome do Senhor. O versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Olha, Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 25. Eu estou no verso 22 agora. Olha só, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Versículo 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor.
Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Espera no Senhor, irmãos. Fica confiante no Senhor, porque esse Deus que abriu o mar e fez o povo passar em seco é o mesmo. Ele não mudou. Ele quer abrir o mar para sua vida, mas se coloca na posição, persevera e marcha, segue adiante, mesmo em meio aos obstáculos, às dificuldades, porque a gente passa por dificuldades na vida, a gente passa por tribulações, por tristeza, por angústias, porque quem diz que a vida do crente é um mar de rosa, que tudo é oitava maravilha, é um grande mentiroso, porque a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições, mas credes em mim. Jesus diz, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, e ele venceu, nós iremos vencer em nome de Jesus, pelo poder no nome do sangue de Jesus. Então, irmãos, lembra sempre disso, né? Minha porção é do Senhor e a minha alma espera nele. E lembra que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos lembrar das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é o mesmo, irmãos. O Senhor é aquele que a coluna de nuvem ia diante dele, para o povo, né? O povo era protegido do calor, do sol escaldante do deserto. O povo era protegido à noite com a coluna de fogo, e o povo recebeu o maná de Deus, tantos milagres aconteceram, né? A água amarga ficou potável, olha as bênçãos do Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, e a gente às vezes recebe bênçãos de Deus e somos tão ingratos, irmãos. Lembra daquela passagem lá dos leprosos, né? O Senhor curou 10 e só teve um que voltou para agradecer. Nós precisamos sermos gratos ao Senhor e lembrarmos das maravilhas, das bênçãos que o Senhor faz, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Então traz à memória, irmãos, aquilo que te dá esperança. Tá passando luta, lembra, mas poxa, mas foi aquela vez, Senhor, que me deu aquela bênção, aquela porta de emprego que o Senhor abriu. Quantas vezes, irmãos, a gente chora, né? Teve uma situação na minha vida, uma vez que eu estava sem emprego, eu tinha saído do meu trabalho, eu estava sendo, de certo modo, me sentindo assediada no trabalho, e eu vi que aquilo ali não era um lugar para mim. E aí eu tive que tomar uma posição, e eu larguei aquele emprego, e aí eu estava desempregada já tinha acabado o seguro-desemprego e tudo, e eu tinha feito uma prova da prefeitura, e teve um dia que eu fui na casa de uma pessoa e eu fui muito humilhada, porque eu estava desempregada. É uma situação que deixa a gente com um sentimento de humilhação, né, de impotência. E aí aquele dia eu chorei diante do Senhor. E falei com a minha mãe, falei, mãe, eu vou morar e tal. E falei, vamos no dia seguinte, vamos lá na prefeitura, porque naquele tempo não tinha internet, essas coisas, né? A gente não olhava lá, não tinha que ir lá na prefeitura, esperar jornal, essas coisas. E eu fui na prefeitura, irmãos. E quando eu cheguei lá, eles estavam datilografando, na época datilografando o meu telegrama para me chamar, porque eu tinha sido chamada por aquele concurso e logo eu ia começar a trabalhar, irmãos. E isso é Deus, né, irmãos? Então, às vezes, o Senhor, ele usa o adversário para nos afrontar, mas a gente não pode desistir. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou lá na prefeitura. Eu baixei, né? Eu fui lá na prefeitura ver, eu não sabia o que me esperava lá, mas eu sabia que eu tinha um Deus que era bom, e que nunca me abandonou, irmãos, ao longo da minha jornada. O Senhor abriu tantas portas, irmãos, para mim. O inimigo, às vezes, ele fecha uma porta e às vezes a gente precisa também optar, porque a gente tem que fugir da aparência do mal. Mas você pode saber de uma coisa, irmãos, que quando a gente faz uma opção por Jesus, a gente é abençoado por Deus, porque o Senhor não deixa nada devendo a nós, irmãos. Ele não vai nos dever nada. Não pense que você vai largar, às vezes, uma situação, alguma coisa que você... Eu conheci uma pessoa que ela tinha um trabalho que ela ganhava muito dinheiro. Ela me contou, Kátia, eu ganhava muito dinheiro nesse trabalho, mas não era de Deus. Não era de Deus. Ali tinha muita coisa errada. Eu não podia estar ali. E aí ela abriu mão. Pensa, irmão, abrir mão de dinheiro. É muito difícil a pessoa fazer isso, né? É muito difícil. Eu podia falar, não, vou ficar aqui nesse emprego até eu ser chamada lá, sei lá quando, né? Mas não, às vezes a gente tem que se posicionar, irmãos. E quando a gente se posiciona para as coisas de Deus, o Senhor, ele brada. Então, tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, o Senhor não vai ficar devendo para você. O Senhor vai te abençoar, Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele não vai te deixar faltar nada. Ele vai abrir o mar. Você tem que marchar. Você tem que ter a posição de obediência, de ouvir a voz do Senhor.
de não murmurar e de seguir e de obedecer. Marcha, marcha, porque quem abre o mar vermelho é o Senhor, quem abre o mar é o Senhor. E lá na frente tem uma terra prometida, tem bênçãos em abundância para a sua vida. A sua salvação, irmãos, é a primeira coisa, mas junto com a salvação, com o nosso desejo, o id de Jesus, de nós falarmos do amor de Jesus, de testemunharmos do Senhor, de falarmos que Ele é bom, que vale a pena. Quanto aprendizado nisso, quando essa minha amiga testemunhou isso, né? Eu aprendi mais, porque ela disse, eu tive que abrir mão. E aí, nisso, irmãos, a gente vai aprendendo que a gente precisa abrir mão de muitas coisas também aqui na Terra, para a gente servir ao reino de Deus e servir a Deus e a sua justiça. E praticar aquilo que realmente agrada ao Senhor. Vamos perseverar, irmãos. Vamos aprender uns com os outros. Vamos dividir a palavra. Vamos falar do amor de Deus. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Faça isso, meu irmão, em nome de Jesus. E obedeça ao Senhor e fica firme. O Senhor nos deu salvação, tão grande salvação. O Senhor nos ama. Ele só quer que nós sejamos obedientes, que lembremos dos feitos dele. Não é só porque ele quer ser louvado e adorado por nós, porque o Senhor tem tantos anjos para o adorar, né? Quem somos nós? Nós somos nada, né? Somos tão pequenos, a adoração que a gente pode dar é tão mínima, o que podemos ofertar ao Senhor. Mas o Senhor, Ele nos ama, Ele é tão bondoso, né, meus irmãos? Ele tem tanto para nós. Ele quer que a gente fale do reino dele, do amor dele. Ele quer que a gente seja salvo. Ele quer que a gente divida isso com o nosso próximo. Ele quer te ver crescendo espiritualmente. Ele quer que as bênçãos que são prometidas na palavra dele te alcancem. Ele quer que as bênçãos dele façam parte da sua vida. Que você tenha uma vida de abundância. E essa abundância, irmão, não é dinheiro, não é essas coisas não, material não. A abundância é ter a unção de Deus, a presença de Deus na nossa vida. E essa presença de Deus, irmãos, é ela que faz a gente perseverar, mesmo em meio às lutas e às adversidades. E aí a gente persevera, mas a gente tem um prêmio no final. A gente tem uma terra prometida na nossa frente. Creia, meu querido, em nome de Jesus. O Senhor, você vai abrir mão de coisas, mas o Senhor tem muito para te dar. O Senhor tem muito, o reino dele é um reino de bênçãos, de justiça, é um reino que não tem fim. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica firme, meu querido. O Senhor é aquele que abre o mar vermelho na sua vida. Fica firme, fica fiel. Glória a Deus, vamos orar. Querido Deus amado Pai, ajuda cada um de nós, Senhor, a perseverarmos em Ti, a sermos fiéis, Senhor, sermos fiéis a Ti, Senhor. Sermos fiéis, a estarmos na Tua presença, Senhor, a não nos afligirmos, Senhor, quando os nossos inimigos estão ao nosso derredor. Que nós possamos olhar para Ti, olhar para o alto, Senhor, porque é do alto que vem o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É de Ti que vem o nosso socorro. Senhor, socorre o Teu povo nesta hora e nos abençoa, nos ajuda a sermos fiéis e abra o mar vermelho diante de nós, Senhor, e nos leva à terra prometida, Senhor. As Tuas bênçãos, Senhor, em abundância, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, que Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigada por todos os feitos que o Senhor tem para nós, por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelo aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é maravilhoso, e eu te amo, e eu glorifico o Teu nome. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, meu querido irmão. Se você gostou do vídeo, dá um like, coloca um comentário, faz uma crítica, não tem problema. Pode criticar também, né? A gente está aí para isso, para aprender. A gente aprende uns com os outros. E eu sei que eu sou muito falha, né? Mas o Senhor, Ele é bom e eu amo o Senhor. E a palavra do Senhor está no meu coração. Eu entrego a palavra. Eu sei que eu sou uma pessoa simples, né? Mas que tem muita gente aí com tanto estudo, com tanta instrução. Às vezes até eu falo para Jesus, Jesus, eu tenho até vergonha de estar aqui, Senhor. Mas não, mas eu tenho que falar do Teu amor, Senhor. Porque senão as pedras vão clamar. E eu não sou pedra. Então, vamos falar do Senhor. O Senhor é bom, meu irmão. Persevera. Vale a pena servir esse Deus de misericórdia e de amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E como eu sempre termino o vídeo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.